Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem revela o mistério do sétimo selo, revela a manifestação do Filho do Homem. Veja, o grande mistério de como ele desceria aqui no tempo do fim para cumprir sua profecia. Nós temos em Mateus 24, a grande revelação de Jesus Cristo que disse que a sua vinda seria como foi nos dias de Ló. Então, quando Deus mesmo, veja, em uma figura humana, em forma de um homem, veja, com mais 2 anjos, desceu para visitar Abraão. Lembre-se, Abraão, ele representa a semente eleita. Então, veja, 2 anjos descer a Sodoma, mas Deus mesmo, veja, aquele que Abraão chamou de Elohim, veja, esse não foi a Sodoma, esse ficou com a semente eleita e ficou com Abraão, num sinal claro do que aconteceria aqui no tempo do fim, que nós seríamos visitados por Deus mesmo, em carne humana, através do vaso que Deus escolheu para se revelar. Então, em ordem, Abraão havia visto Deus em forma de um pilar de fogo, o tinha visto em visões, veja, mas antes de receber o filho, Deus mesmo apareceu em carne humana para ele. Veja, quando Deus veio em carne humana, veja, Deus veio para transformar o corpo de Abraão e de Sara. E Deus mostrou para Abraão o sinal messiânico, quando de costas para a tenda, ele discerniu os pensamentos da mente de Sara. Veja, esse mesmo sinal aconteceria aqui no tempo do fim, outra vez, para confirmar, veja, que Deus tem aceitado o sacrifício, para confirmar a descida de Jesus Cristo, para trazer a igreja em ordem, para que ela possa ser transformada, para poder receber o Filho. Essa é a ordem da Bíblia. Então Jesus, em São João 17, falando a respeito desse mistério do sétimo selo, veja, nesse dia final, onde ele se revelaria como Filho do Homem, através do seu corpo, que é a igreja, ele disse em São João 17, a partir do verso 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, o Deus que enviou Jesus foi dentro de Jesus. Veja, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então veja, falando dos gentios que receberiam o evangelho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então esse é o grande mistério do sétimo selo, da descida de Jesus Cristo, aqui no tempo do fim, a palavra feita carne. Veja, o mesmo Deus que enviou Jesus foi dentro dele, e esse mesmo mistério é para acontecer com a igreja aqui no tempo do fim. Veja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, veja, para que o mundo pudesse ver a ressurreição de Jesus Cristo, para que o mundo pudesse ver a verdade da palavra manifestada, a verdade das profecias da Bíblia, Jesus Cristo estaria manifestado em seu corpo, que é a igreja. Deus nos deu o grande privilégio, aqui no tempo do fim, de saber que Jesus não é um mito, de que a Bíblia não é um mito, de que Deus não é um mito. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Veja, e Jesus foi manifesto através do seu corpo aqui no tempo do fim, que é a igreja, como foi nos dias de Abraão, como foi nos dias de Ló. Veja, repetindo o verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então a ressurreição de Jesus Cristo, através do seu povo, que é a igreja, através do seu corpo, foi plenamente vindicada, plenamente provada que Jesus não é um mito, que Jesus não é uma história romana, de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele apareceu aqui, no tempo do fim, velado em sua igreja, velado em seu profeta, velado no anjo de Malaquias 4, para provar a verdade do Evangelho. Então continua: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Veja, Paulo fala que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A deidade não está no céu, a deidade está na terra, velada em carne humana, velada no seu povo, como disse Isaías no capítulo 60, verso 1 e 2, o que eu recomendo que você leia. Veja, para que sejam um, como nós somos um. Essa é a grande unidade. Veja, o Espírito que estava dentro de Jesus está aqui na igreja para cumprir as mesmas obras. E ele fez o mesmo que fez há 2000 anos atrás. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Veja, a única forma de conhecermos a Deus é através de Jesus Cristo. Jesus revelou quem Deus é. Então, no parágrafo 455, a seguir da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, diz o seguinte o profeta: e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, disse Jesus. Vem, agora observe, o Pai que o enviou entrou nele para vindicar a si mesmo completamente, pois ele era a palavra. E o mesmo Jesus que o envia vai com você e em você para vindicar o mesmo Deus. Foi por isso que o profeta usou como seu tema: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o mesmo sinal que foi feito nos dias de Ló, o mesmo sinal feito nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, esse mesmo sinal tem sido feito aqui no tempo do fim, através do seu profeta. Eu quero ver o que os críticos dirão a respeito disso. Veja, assim como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, também eu vos enviarei e vós vivereis por mim. O que ele é? Ele é a palavra. Você vive pela palavra. Oh, como eu gostaria de tomar um texto com respeito a isso e pregar agora por volta de umas 2 horas sobre isso. Veja, sobre isso. Veja, e o Pai que me enviou foi com ele, o Pai que envia. Veja, nós vivemos de fé na palavra, o alimento espiritual. O Jesus que nos envia vai dentro. Ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, pois eu, pronome pessoal, eu, a pessoa, Jesus, estarei convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. Esse é o 7º selo. É isso que os 7 trovões estão revelando e é isso que está dando fé para o arrebatamento. Veja,
As obras que eu faço, vós também as fareis. Agora volte e veja o que ele fez. Então veja o que você faz. Logo compare você mesmo. Veja, Jesus aqui no tempo do fim tem feito o mesmo sinal messiânico que fez para Abraão e para a mulher samaritana em São João. O mesmo Jesus que curou os enfermos lá, tem curado aqui. Veja, 457. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como os dias de Ló, quando um moderno Billy Graham, Oral Roberts, desceram para dentro de Sodoma e pregaram aqueles sodomitas e cegaram seus olhos, veja com o Evangelho. Um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E do que Abraão o chamou? Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, veja, Deus nele será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Oh, que coisa! Simplesmente nenhum fim para isso, simplesmente uma revelação de Deus. É eterno, simplesmente mantém-se movendo interminavelmente, sem cessar. Os 7 selos estão cabalmente revelados. O primeiro selo, veja, aconteceu nos dias da igreja primitiva, logo quando um homem foi coroado e ele saiu com um arco na mão, com uma coroa em sua cabeça. Lá atrás, depois veio a era dos mártires, o segundo selo, veja um cavalo vermelho. Logo veio a era da reforma, um cavalo preto. Mas hoje é o tempo da águia voando, o 4º selo. Veja, a igreja sendo liderada pelo Espírito Santo, o Espírito profético, que é o Espírito de Jesus Cristo. O 5º selo é a chamada dos judeus. O 6º é a grande tribulação, mas é o 7º selo que revela todos os demais, porque o 7º selo é Jesus descendo para tomar seu corpo, que é a igreja, e revelar-se a si mesmo. Este segredo, que nem os anjos sabiam, veja, foi um silêncio por quase meia hora, mas essa quase meia hora já acabou. E hoje nós sabemos quem foi o Filho do Homem aqui no tempo do fim. Jesus Cristo. Dentro do vaso que ele escolheu. Veja, um homem dentro do qual estava o Filho do Homem. Por isso Paulo fala, grande é esse mistério, digo porém de Cristo e a igreja. 2 numa carne. O mundo está cegado. O evangelho que Billy Graham e Oral Roberts pregaram, o evangelho pentecostal dos dons, o evangelho moderno e social dos crentes denominacionais, eles estão cegos para essa verdade. A virginércia não tem condição de receber porque ela não tem o Espírito Santo. Os incrédulos vão negar a verdade. Os hipócritas não podem consumir a palavra. Quando Jesus disse, se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tens parte comigo. Eles não puderam suportar isso e foram embora. Veja, Deus prometeu que essas verdades seriam reveladas apenas para o eleito, predestinado. E quando essa verdade cai em seu coração, veja, o mistério do 7º selo, dos 7 trovões, se revela a segunda vinda de Cristo. Isso mexe com o eleito, isso vivifica a sua alma, isso o eleva à plataforma do arrebatamento. Irmão, que Deus te ajude, espero que a conversa tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.